Bem-vindo a todos. Hoje o conteúdo programático que vamos abordar são qualidades do texto. Essas qualidades de um texto são fatores que determinam a facilidade com que o leitor ele pode interagir e também criar significados a partir do que ele leu. Essas qualidades, elas são os elementos da língua, da linguagem, da comunicação que estão à disposição de quem escreve o texto.
Antes da gente abordar as qualidades de um texto, nós vamos primeiro retomar o conceito sobre o texto. Para ser considerado texto, ele deve possuir características que o mostre como sendo um texto e não apenas uma sequência de frases ou palavras soltas. Para estruturar um texto, é importante e se faz necessário que primeiramente ele seja planejado. E esse planejamento ele tem que organizar informações que sejam fundamentais em uma mensagem, até porque a intenção de quem está produzindo, o produtor que está produzindo o texto, a intenção é que o leitor compreenda esse texto e também interprete ou capte essa mensagem, a mensagem que o produtor quer passar ao leitor. Vamos ver dois exemplos. O primeiro, vocês vão perceber se há ou não uma coerência textual. Marina chegou a criticar o partido, o time do Corinthians venceu, João foi ao cinema, a menina usa saias, fomos ao show, por isso o carro não pegou, ela então brigou com o namorado, logo a comida esquentou. Percebam que nesse exemplo não existe uma unidade lógica textual nem ordenação de ideias, até porque vocês conseguem perceber nitidamente que as frases elas estão soltas. Então, a gente não pode considerar esse exemplo como um texto. Vamos ver o segundo exemplo. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra ou Guerra das Guerras. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa Sofia, duquesa de Homberg, eram assassinados em Sarajevo, capital da província austro-húngara da Bósnia-Herzegovina. O autor do atentado, Gavrilo Princip, pertencia a um grupo terrorista armado denominado Mão Negra, que tinha como bandeira a unificação dos territórios sérvios. Este é um fragmento do jornal Estadão, do dia 29/6/2014. No exemplo 2, há um pensamento lógico, tem até uma notória ordenação de frases e construção de sentidos. Então, a gente pode sim considerá-lo como sendo um texto, e essa característica que vocês foram percebendo, até porque houve uma sequência textual, os parágrafos eles se conversaram, houve uma relação, até porque é um texto jornalístico, e essas características apresentadas nesse segundo exemplo, ele é chamado de textualidade. Vamos ver o que é textualidade. A textualidade, ela é a característica fundamental dos textos, sejam os textos orais ou escritos, e é ela que faz com que eles sejam percebidos como textos. Quem assegura a textualidade é a coerência, e é ela que conduz essa articulação de ideias inscritas dentro do texto e faz com que numa situação de discurso ou discursiva, essas palavras e as frases elas venham a compor um significado para quem o lê. Esse sentido, esse significado é que vai garantir que exista a interpretação. Quando o leitor ele lê um determinado texto, ele tem que interpretar, ele tem que compreender o sentido do texto. Ele tem que perceber que há uma harmonia dos fatos narrados, além das ideias transmitidas pelo produtor. A coerência, ela busca evitar ruídos e contradições
que possam vir a dificultar essa compreensão do leitor sobre o texto. Então, a coerência é importante até para mostrar se há uma textualidade, há uma harmonia de ideias a serem transmitidas do produtor ao leitor. Agora nós vamos ver alguns fatores da textualidade. A primeira é a intencionalidade, que refere-se ao modo como o produtor usa o seu texto em uma determinada intenção para atingir os seus objetivos. Para isso, esse produtor ele deve fornecer, através do texto elaborado, pistas ao leitor, pois só assim o produtor vai conseguir atingir o seu objetivo, que é informar, impressionar, convencer e também persuadir o leitor. Então, a gente pode afirmar que a intenção do autor ou produtor é passar tudo aquilo que ele quer expressar através do texto. Para que o autor consiga passar a sua intenção, ele precisa ter uma bagagem, um conhecimento de tudo aquilo que ele está escrevendo. O segundo fator é a aceitabilidade. Ela reúne fatores que tornam o texto adequado a uma situação atual ou passado. O leitor ele precisa de um conhecimento prévio para avaliar o texto corretamente. Então, dessa forma, fica ao critério do leitor se ele aceita ou não a intenção, a mensagem que o autor tenta passar através do texto escrito. Um outro fator é a situacionalidade, que refere-se ao contexto. É o lugar e o momento da comunicação. Todas as informações, os dados situacionais, eles interferem na produção e na recepção do texto. É ela que diz aos elementos responsáveis qual a importância do texto quanto ao contexto que ocorre. Na verdade, é a adequação do texto aos ambientes que envolvem os ambientes sociais, culturais e também ambientais. Então, a situação diz muito sobre o que o texto quer transmitir. Em relação à informatividade, diz respeito ao grau de informação que está contida dentro de um texto. Quanto menos previsível o texto, maior o seu grau de informação. Até porque existem textos com menor ou maior grau de informação. Esse fato esse que depende também de alguns fatores básicos que vão nortear a finalidade da escrita, do texto. Esses fatores a gente pode citar como as palavras para quê, para quem e para que escrevemos. Assim como o grau de informação ou o grau de informatividade, ora dito em palavras, ele vai definir qual é o nível de conhecimento que as pessoas devem dispor para interpretar, compreender o texto. E por fim, nós temos a intertextualidade, que é o diálogo entre dois ou mais textos, que não precisam ser do mesmo gênero. A intertextualidade ela é um fenômeno que pode se manifestar de diversas formas. E logo à frente a gente vai conseguir também, acredito eu, que vocês vão conseguir distinguir esses fenômenos e como que ocorre essa intertextualidade entre os diversos textos. Vamos ver agora alguns exemplos dos fatores da textualidade. A intencionalidade, como vimos, é um modo como o produtor, o autor, ele usa o seu texto para uma determinada intenção, até para alcançar os seus objetivos, que é da compreensão, da persuasão.
E através do texto, o autor ele visa fornecer pistas ao leitor para que ele consiga produzir sentido, esse sentido desejado que ele tanto almeja. Vejam esse exemplo da revista Veja de 2016. A primeira pergunta é: qual é a intenção da manchete? Qual é a intenção do autor? A intenção, na verdade, desta publicação da revista, no primeiro momento, ela está relacionada ao impeachment e traz claramente um posicionamento político a respeito dessa votação, que chegou a levar à mudança, à troca de presidentes da República em 2016. Além desse texto, há um outro elemento também que é observável, que são as imagens que auxiliam na identificação da intenção do produtor. Então, nós temos imagens e texto e conseguimos identificar qual é a intenção do autor nesta manchete da revista Veja. O segundo exemplo está relacionado à aceitabilidade, ela tem um vínculo com a intenção do produtor. É onde cabe ao leitor internalizá-la, e também, além de internalizá-la, analisá-la e ver se aceita ou não a forma como o produtor escreveu o texto. Se vocês observarem a imagem, qual é a intenção do autor, se vocês compreenderam, se houve uma compreensão da mensagem, é claro que no primeiro momento vocês vão dizer que sim, a mensagem proposta pelo autor foi clara. Então, se vocês confirmam essa aceitabilidade, vocês compreenderam que a informação que o autor está tentando passar está relacionada à violência sexual infantil, que são consideradas crimes, e reforça também dentro dessa estrutura do texto, da mensagem, a necessidade das pessoas denunciarem tais crimes. Mas também acertou quem percebeu um grave erro de grafia no outdoor. Está na palavra tráfego, Esta palavra ela faz uma referência à circulação, movimentação ou deslocamento de veículos ou mercadorias. Na verdade, a palavra ela está com erro gráfico e o que deveria estar inserido neste outdoor, dentro dessa mensagem, era a palavra tráfico, que faz referência a negócios, comércio, transação, contrabando. Neste caso, a mensagem é tráfico humano, que é o comércio de seres humanos. Percebam que a compreensão existiu, mas houve também a percepção crítica de vocês sobre o grave erro de grafia. Compreendem agora o processo de aceitabilidade? No primeiro momento, aceite-se a informação, mas depois há a percepção crítica sobre o erro de grafia que desvirtua um pouco a intenção do autor sobre esse texto. Neste exemplo, para que o leitor ele possa compreender a mensagem, ele deve ir além da leitura efetuada sobre os balões. No texto, há um cunho de defesa ao período da ditadura no Brasil. O leitor ele deve interagir com as imagens que produzem o verdadeiro sentido oposto ao escrito. Veja que a produção de sentido ela está ligada com o fator da situação, pois a tirinha vai nos levar ao período militar no Brasil e só será compreendido quando for analisada junto com acontecimentos para quem vivenciou
ou ao leitor que vai pesquisar na fonte como que estava esse período do regime militar aqui no Brasil. Então, a situacionalidade ela tem que ser analisada por duas diretrizes. Além da leitura que deve ser feita, tem que também fazer uma interação com o contexto vivenciado da época ou pesquisado da época, e também há uma interação, deve haver uma interação com as imagens produzidas pelo produtor no texto. Vamos a alguns exemplos de informatividade. Perceba que no primeiro exemplo houve uma baixa informatividade, visto que mediante a interação verbal não houve nada assim tão importante a acrescentar, até porque o leitor ao se deparar com a placa, ele teve informações suficientes para sua compreensão. Então, a informação a ser transmitida pelo autor chegou de forma eficaz até o conhecimento do leitor. No segundo exemplo, notem que há um grau médio de informação, até porque há necessidade de evidenciar informações que circulam em nível nacional. Então, para a compreensão do texto, o autor precisou de muito mais informações a serem expostas ao leitor, até que o leitor, ao efetuar a sua leitura, compreenda a mensagem que o autor se propõe a transmitir. Neste último exemplo, observem que há um certo grau de informação, até porque esses tipos de textos elaborados, eles geralmente são destinados a públicos mais específicos, pois se constituem de assuntos voltados para um repertório cultural mais elaborado. Como exemplo, eu posso citar a vocês os textos científicos de uma forma em geral. Vamos fazer um teste. Nessa apresentação, vocês vão visualizar uma propaganda da linha Cacau Show. Procure identificar em uma folha à parte quais foram os fatores que vocês conseguiram identificar. No próximo slide, vocês podem conferir se as respostas que vocês identificaram estão corretas. E aí, foi difícil ou fácil? No primeiro momento, vocês vão encontrar algumas dificuldades sim, mas nos próximos exercícios que vocês foram fazendo, vocês vão já identificar com mais facilidade esses fatores. É treino e leitura. Bem, vamos ver a intertextualidade e algumas características desse tipo. A intertextualidade ela é composta por 5 tipos. Vamos lembrar que este processo, a intertextualidade, é a relação que se estabelece entre dois textos e ocorre sempre quando um texto ele já é criado, mas exerce influência na criação de um novo texto. Dentro dessa intertextualidade, nós temos a paródia, ela tem como características, ela traz como característica, e a paródia ela é construída quando o segundo texto produzido altera o sentido do primeiro. O segundo texto, geralmente, ele é produzido com humor e ironia. Mantém um ponto de vista diferente do texto base, que é o primeiro texto.
Já a paráfrase, o segundo texto produzido, ele mantém ou confirma a mesma ideia do texto original. É como se ele estivesse imitando o primeiro texto, que é o texto de base. A epígrafe são citações utilizadas para a apresentação ou abertura de uma página ou capítulo que antecipa o objetivo ou a temática a ser abordada. A citação são passagens de outro texto inserida no texto criado. Geralmente ele vem acompanhado de alguma sinalização, como por exemplo as aspas. Já a tradução é a passagem de um idioma para outro. A tradução ela vem implicar na recriação do texto, principalmente em obras literárias. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é uma poesia romântica chamada Canção do Exílio, do escritor brasileiro Gonçalves Dias. A composição ela foi criada em julho de 1843, quando o autor estava em Portugal, e ele vem ressaltar o patriotismo e o saudosismo em relação à sua terra natal, que é o Brasil. No segundo exemplo, nós temos uma paródia feita sobre uma tirinha da Turma da Mônica, escrita por Maurício de Souza e publicada no jornal O Estado de São Paulo em 2006. Ele também faz uma crítica social, mas com humor. É que, na verdade, o que o Maurício de Souza fez é que ele se baseou em um outro poema chamado Outra Canção do Exílio, de Eduardo Alves da Costa. Esse é um poeta contemporâneo e neste poema o autor faz profunda crítica à situação social brasileira daquela época, partindo de situações do cotidiano, como o futebol, e também ele fazia uma denúncia ao fanatismo dos torcedores, à violência nos estádios e à rivalidade que existia entre os times, além de inúmeras brigas no estádio, dentro e fora deles. Então, o que a gente pode entender? Que a paródia, através do humor, entre linhas, faz também críticas socioculturais. Então, vocês têm 3 exemplos aí. O primeiro é o do Gonçalves Dias, é um texto de base, e os outros depois são a Turma da Mônica, a tirinha da Turma da Mônica, e o poema de Eduardo Alves da Costa, que também estruturam essas críticas através da paródia. Nesse exemplo de paráfrase, nós vemos uma matéria publicada no jornal Extra em 2016 que informa a alteração das datas de pagamento dos servidores aposentados e pensionistas no Rio de Janeiro, que esse pagamento estava sendo transferido para o 10º dia útil do mês. Em uma outra matéria do jornal ele reafirma uma parte da informação e não confirma a transferência de datas. Então, há essa diferença da paráfrase, né? Em partes, ele mantém a informação na sua íntegra e outra ele omite. Em relação à citação, nós temos 2 tipos, a indireta e a direta. A citação indireta é um texto baseado na obra de um autor. As palavras desse autor não são literalmente escritas. O que se escreve são apenas as ideias que ele quer transmitir. Não são usadas aspas, nem é feito outro tipo de destaque, como vocês podem observar aí no exemplo. Essa citação ela é apresentada no corpo do texto e, nesse sentido, geralmente indica-se o sobrenome do autor
e o ano da publicação da obra, né? Então, esse ano ele tem que estar inserido entre parênteses. Já a citação direta é aquela que transcreve parte de uma obra com as próprias palavras do autor. Quando usamos esse tipo de citação, devemos colocar entre parênteses o sobrenome do autor, o ano da publicação e o número da página. Todos esses elementos eles devem vir separados por vírgula, entre parênteses. O epígrafe ele é um elemento pré-textual opcional, geralmente utilizado em TCC, dissertação ou tese de doutorado. Ele pode ser inserido ou após os agradecimentos ou após a dedicatória. Caso não tenha nem agradecimentos nem uma dedicatória, o epígrafe ele pode ser incluso depois da folha de aprovação. O epígrafe é uma citação que o pesquisador ou estudante ele retira de livros, determinados livros, ele retira um trecho ou de uma música ou de um poema. Mas é importante vocês saberem que para usar esse elemento é interessante que ele esteja relacionado com o seu trabalho, com a pesquisa que foi efetuada, até para que tenha coerência e ele não fique um trecho solto dentro do trabalho de conclusão ou da dissertação ou da tese de doutorado. Por fim, a tradução ela caracteriza-se em uma espécie de recriação na qual um texto ela vai passar por uma adequação em outra língua. Por exemplo, essa questão que eu trouxe a vocês foi uma questão retirada no Enem de 2018. Para responder ao questionamento, à questão abordada, o aluno ele tem que interpretar, ele tem que recriar o texto de base, ele tem que adequar esse texto que está em inglês para a sua língua, em português. Aí sim o aluno consegue responder o questionamento da questão número 1. Bem, agora é com vocês. Na apostila, vocês vão encontrar exemplos de aplicação. Eles estão na página 120 a 123. Procurem efetuar os exercícios e logo abaixo vocês também têm o acesso às respostas com comentários dos exercícios. Bons estudos a vocês e até a próxima!